Sr. Presidente, começo por cumprimentá-lo, assim como as senhoras e os senhores deputados, e um cumprimento especial ao Sr. Ministro. Ouvimos, nem há um mês atrás, o Sr. Ministro expressar uma enorme satisfação com os números da votação no estrangeiro nas últimas eleições presidenciais que duplicaram face a 2016, o que muito se deve ao recenseamento automático que aumentou o número de eleitores. Ora, apesar de partilharmos um pouco dessa satisfação do Sr. Ministro pelo aumento de eleitores, a nosso ver não há razões para um grande contentamento porque a taxa de abstenção ainda é bastante elevada. E quantos mais portugueses no estrangeiro exercerem o seu direito ao voto, mais aumentamos a qualidade da nossa democracia. E a verdade é que existem dificuldades muito concretas para quem vota no estrangeiro, que muitas vezes tem que percorrer grandes distâncias para conseguir exercer o seu direito ao voto quando se exige o voto presencial. Nesse sentido, a minha primeira pergunta ao Sr. Ministro é se está mesmo satisfeito ou se devemos procurar implementar outras formas que facilitem o exercício de voto aos portugueses que se encontram a votar no estrangeiro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço as suas perguntas. Eu fico sempre muito satisfeito com o aumento da participação cívica e eleitoral das comunidades portuguesas, quer nos países de acolhimento, quer no nosso próprio país. E tenho razões para isso e, mais uma vez, não é apenas uma proclamação teórica. A Sra. Deputada saberá certamente que eu fui o primeiro Ministro dos Estrangeiros em funções que concorreu a deputado pelo Círculo de Fora da Europa, pelo Círculo da Imigração. Claro, fiquei vários milhares de votos abaixo do meu amigo e ocasional concorrente, deputado José Cesário, mas fui eleito e, portanto, sou deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa. E, portanto, fiquei satisfeito com o facto de ter duplicado a participação eleitoral dos portugueses nas eleições presidenciais, como já tinha quintuplicado a participação nas eleições para a Assembleia da República. Agora, como a Sra. Deputada também sabe, porque é profissional do mesmo ofício, a satisfação em política é sempre uma coisa muito relativa, porque nós ficamos satisfeitos e imediatamente cresce em nós a insatisfação porque queremos mais, e eu quero muito mais. Quero multiplicar por mais que 2 a participação eleitoral. Agora, eu estou impedido de entrar em domínios que são da competência absoluta, da reserva absoluta da Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República decidirá como muito bem entender em matéria de eventuais alterações das leis eleitorais ou até da própria Constituição e o Ministro dos Estrangeiros cá estará para cumprir. Obrigado. Muito obrigada pela gentileza, Sr. Presidente. Sr. Ministro, estranho na sua resposta não ter falado no voto eletrónico. O PSD tem sido grande impulsionador de testes ao voto eletrónico, mas além do PSD, já em 2017, o Sr. Ministro dizia, e passo a citar, que o Governo está a trabalhar em soluções concretas para concretizar o voto eletrónico para os imigrantes, o que vem na sequência de uma petição que tinha dado entrada na altura no Parlamento. Mas disse mais, disse que o voto eletrónico fazia inclusive parte do programa do Governo. Isto foi em 2017, 2018, 2019, 2020, estamos em 2021. Estes anos todos, gostava de saber o que é que foi feito para a implementação do voto eletrónico remoto, que estudos foram feitos, que sistemas estão a ser testados, se já em 2017 estava no programa eleitoral, passados 4 anos devemos ter grandes desenvolvimentos que pedia que partilhasse connosco. Sra. Deputada, não me diga, continua a não esgotar o seu tempo. Vai voltar à lista outra vez com mais uma intervenção? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sr. Ministro, tem 46 segundos para responder à Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como a Sra. Deputada sabe, a administração eleitoral não está sob minha tutela e, insisto, esta é uma matéria de reserva de competência absoluta da Assembleia da República. Portanto, já exprimi em devido tempo a minha opinião. A Sra. Deputada, aliás, teve a bondade de a citar. Esperemos pelos desenvolvimentos que só compete à Assembleia da República tomar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, por permitir este exercício de direito democrático que eu tenho. Permita-me então uma última questão ao Sr. Ministro. Nós temos assistido a um aumento de declarações de antissemitismo, em particular nas redes sociais, que vem alimentar um discurso de ódio direcionado e que muito se deve repudiar. Este fenómeno não ocorre apenas em Portugal, mas tem tido uma escala global, o que levou inclusivamente o PSD a apresentar um voto de condenação pela difusão de publicações de antissemitismo nas redes sociais. Sucede que são necessárias
várias medidas mais concretas e acresce que em 2019 Portugal aderiu à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Nesse sentido, gostaríamos de saber que desenvolvimentos estão a ser implementados para se combater o antissemitismo a nível internacional e em Portugal e quando é que se pretende introduzir uma definição concreta de antissemitismo em Portugal, como aliás propõe aquela organização. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado. Eu creio que nós estamos a fazer as coisas bem e este projeto Nunca Esquecer, comissariado pela doutora Marta Santos Pais, vai ser muito importante para que possamos, no fim, aquilatar do que ainda precisamos de fazer para combater todas as formas de racismo e de negação da dignidade humana, incluindo o antissemitismo. Há duas escolas inteiramente legítimas, uma delas diz que as interdições que já hoje a Constituição da República Portuguesa tem bastam, porque quando a nossa Constituição proíbe a difusão de doutrinas e de exortações a formas de comportamento e de violência que negam a dignidade humana, em particular a dignidade dos outros, sejam eles de raças diferentes, de etnias diferentes, de confissões religiosas diferentes, de orientações sexuais diferentes, compreende todas as manifestações que põem em causa a dignidade humana. Muito obrigado, Sr. Ministro. E há outra escola que diz que seria útil adotar uma definição oficial de antissemitismo na lei portuguesa. Vamos ver, no fim deste projeto, na avaliação que se fará, qual a melhor opção.